Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? O tema da mensagem é a loucura do Evangelho. Glória a Deus. Quantos aqui foram alcançados por meio da pregação do Evangelho? Alguém pregou o Evangelho para você? De alguma forma você ouviu o Evangelho, mas saiba que de fato o Evangelho é loucura para o mundo, mas para aqueles que são salvos, ele é o poder de Deus. Eu ia colocar como tema da mensagem a loucura de Deus. Mas, de fato, ia soar muito estranho, né? Como assim a loucura de Deus? Está dizendo que Deus é louco? Não, eu não estou dizendo, mas a própria Bíblia, o próprio texto que nós estamos lendo aqui, ele vai relatar no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Mas é óbvio que ele está falando isso de uma forma figurada. Ele quer dizer, ainda que Deus pudesse ser louco, essa loucura seria mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém? Eu não sei há quanto tempo você está no Evangelho. Eu não sei nem se todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus verdadeiramente. A gente sabe que ir na igreja não necessariamente significa ser alguém que nasceu de novo, alguém que crê verdadeiramente. Às vezes, nós passamos um tempo da nossa vida vindo na igreja para de alguma forma tentar entender a mensagem e em um dia determinado, essa mensagem cai no nosso coração e começa de fato, como uma semente que cai numa terra boa, começa a germinar, começa a dar um fruto. E aí você então tem aquela experiência chamada regeneração, que é novo nascimento. Você passa por uma transformação radical na sua vida, que começa pela mente, e através da mudança de pensamento, os seus comportamentos também vão mudando. Porque se nós estamos na igreja, e eu já preguei isso algumas vezes, se nós estamos na igreja, dizemos que cremos em Jesus, seguimos a Jesus, mas a nossa vida não muda, então, meu irmão, nós estamos ainda precisando passar pelo processo chamado novo nascimento. Não nascemos ainda de novo. Se a gente continua agindo como a gente agia antes de estar numa igreja, antes de estar seguindo a Jesus, então precisamos rever a nossa conversão, a nossa salvação, inclusive. Agora, se você de fato é um salvo, se de fato o Evangelho já entrou dentro do seu coração, e algum fruto, alguma transformação já começou a aparecer, não significa que, agora eu creio de verdade, pronto, eu já me tornei uma pessoa perfeita. Pronto, tudo já foi mudado. Não. Às vezes, apenas iniciou um processo de mudança na sua vida. E você vai, dia após dia, se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Então, ser regenerado não significa ser perfeito. Ser regenerado significa ter iniciado esse processo de transformação, que nós chamamos de novo nascimento. Se você de fato já nasceu de novo, ou se você ainda vai nascer, é importante que você saiba, meu irmão, que como alguém que se declara seguidor de Jesus,
você vai ser classificado como uma pessoa louca, ignorante, uma pessoa alienada. E eu sei porque eu já ouvi muito isso. Os crentes são tudo maluco, tudo um bando de ignorante que estão sendo lá enganados por pastores, né? Ficar dando dinheiro para pastor. O mundo, ele pensa isso. É claro que num determinado período da minha vida eu ficava, né, apenas revoltado. Como pode as pessoas achar isso de mim, né? Achar isso das pessoas. Tem tanta gente esclarecida na igreja evangélica. Tem tanta gente inteligente, estudada, e a pessoa fala que todo mundo que vai para a igreja é ignorante. Só que, depois de um certo tempo, eu percebi que alguma dessas coisas tem um certo sentido, porque eles não estavam falando da igreja verdadeira, que é acompanhada ou é composta por verdadeiros seguidores de Jesus. Eles estavam falando daqueles que se declaravam evangélicos, se declaravam cristãos, mas na verdade não eram. Então, quem de fato segue pastor que enriquece cobrando dízimo, né, arrecadando dinheiro, de fato está sendo enganado. Isso eu cheguei à conclusão depois de muito estudo, depois de muita experiência. De fato, o foco da igreja não é arrecadar dinheiro, o foco é pregar o evangelho tem que ser pregado de graça. Quem cobra para pregar o evangelho, quem cobra para cantar música evangélica, meu irmão, eu sinto dizer, está cheio de pastores e cantores aí famosos, ganhando muito dinheiro com o evangelho, mas de fato, quem investe todo o seu tempo e dinheiro, né, nesse tipo de gente, está sendo enganado. Quem acha que para receber um milagre precisa pagar, precisa fazer algum sacrifício, algum voto, participar de alguma campanha, infelizmente, eu tenho que dizer, biblicamente falando, muitas vezes essas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? A salvação, ela é de graça. Os milagres são de graça. A pregação é de graça. Quando nós cantamos, adoramos ao Senhor aqui, na verdade é um privilégio. É um privilégio. O certo seria a gente pagar para fazer isso. Por quê? É um privilégio de poucos poder adorar ao Senhor, poder participar do seu reino, fazendo a sua vontade. Então, aqui na nossa igreja, ninguém recebe cachê, ninguém recebe salário, nem pastores, nem cantores, nem diáconos, ninguém. Tudo o que é feito aqui é feito de maneira voluntária, espontânea, por amor, por gratidão àquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Amém? Então, quem realmente está no verdadeiro evangelho, que é pregado de graça, que tem a salvação gratuita, que tem os milagres gratuitos, meu irmão, saiba, mesmo assim você vai ser taxado como louco, como ignorante, como alienado. Porque muitos vão falar assim, nossa, poderia estar fazendo tanta coisa, está perdendo tempo dentro da igreja. Não, é perda de tempo. Então o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18 fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Só é loucura para quem está perecendo, para quem está indo para o inferno, quem não foi regenerado, quem não nasceu de novo. De fato, o evangelho, a mensagem da cruz, é loucura. Mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui em Corinto, e Corinto é uma cidade que ficava na Grécia. Na Grécia Antiga, a Grécia Antiga, ela abrigava os principais e os maiores filósofos. Você que já estudou filosofia na escola, já ouviu falar em Aristóteles, em Platão, em Sócrates? Quem já ouviu falar na escola? São os grandes pensadores, homens muito inteligentes, e eles estavam normalmente na Grécia. Então a Grécia era um lugar conhecido como o lugar dos grandes pensadores, de pessoas inteligentes, pessoas que estudavam de tudo, desde a religião até todo tipo de ciência, era estudado lá. Então Paulo está pregando para os crentes que habitavam essa cidade, de pessoas inteligentes. E aí ele estava dizendo, olha, se vocês querem vir para o evangelho, achando que o evangelho vai ser algo racional e lógico, algo
que é como as ciências exatas, vocês estão enganados, porque o Evangelho, a mensagem da cruz, é loucura. Quem quiser fazer parte dessa loucura, sejam bem-vindos. Quem quer ser bem visto pelo mundo, quer preservar a sua reputação de pessoa inteligente, sábia, continua no mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí no versículo 19 ele fala: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Então o apóstolo Paulo está, inclusive, questionando, né? Tantos homens que se acham inteligentes, e principalmente nos nossos dias, nós que vivemos na era da informação. Uma vez eu li um livro de um escritor cristão muito famoso, e ele já introduz o livro falando o seguinte, que hoje um adolescente, ele tem mais informação do que Napoleão Bonaparte. Ele tem mais informação do que os reis que viviam no passado. Por quê? Porque nós estamos na era da informação. Por meio da internet, hoje nós temos um mundo de informações, nós podemos ter muito conhecimento, coisa que antes você teria que ir numa biblioteca, procurar livros, ler os livros e aí entender alguma coisa. Hoje nós sabemos coisas de maneira resumida até, com uma velocidade muito grande. Se você quiser saber, inclusive uma receita, antigamente era sempre passado, né? De vó para mãe, para filha, ou então você tinha que ter um livro de receitas. Hoje você joga lá, quero uma receita de bolo de fubá. Vai aparecer lá vários tipos, é fubá cremoso, é fubá normal, como que você quer? Então nós estamos na era da informação. E hoje, na era da informação, as pessoas são muito mais críticas e exigentes do que na época do apóstolo Paulo, do que na época dos filósofos. Então, como as pessoas estudam muito mais do que antes, e têm mais informação do que tinham antes, então, mais ainda, as pessoas vão achar que o Evangelho, estar dentro de uma igreja, seguir a Jesus, acreditar em Deus, é loucura. Eu cheguei a falar aqui em alguns cultos passados sobre uma estatística do IBGE que mostra o crescimento dos evangélicos, a diminuição dos católicos, mas mostra um crescimento dos ateus. Está aumentando o número de ateus, pessoas que eram de alguma fé, principalmente evangélico e católico, e que estão indo para o ateísmo, duvidando da existência de Deus. Principalmente quando começa a ir para a faculdade, começa a ler alguns livros e começa então a questionar: será que Deus existe mesmo ou é uma construção da igreja? Será que céu e inferno existe ou criaram isso só para amedrontar as pessoas? Está cheio de gente que pensa assim. As escolas, os professores estão ensinando isso o tempo todo. Que Deus não existe, ou se existe, Ele não é o Deus dos evangélicos, Ele é o Deus que abraça todo mundo. Mas você não precisa ter religião nenhuma, e você pode seguir a Deus se você quiser, ou se você quiser, você não precisa nem acreditar que Deus existe, porque pode ser que Deus seja uma construção dos homens. Mas Paulo está falando que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e rejeitar a inteligência dos inteligentes. E aí, inclusive ele fala: onde está, versículo 20, o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então, meu irmão, não é pelo raciocínio lógico, não é pela razão que você vai conhecer a Deus, é somente pela fé. Amém? Só que quando você tem fé, meu irmão, obviamente você vai começar a ter evidências, você vai começar a experimentar e testemunhar que de fato Deus existe, e que vão acontecer coisas na sua vida que você vai chegar à seguinte conclusão: só pode ser Deus, só pode ser Deus. E quantos não têm testemunho aqui, de experiências que viveram e que falam: só pode ser Deus, não tem outra explicação. Não há uma explicação lógica, não tem uma ciência que explique isso. E a gente viveu recentemente, inclusive, Teve alguém que foi curado, agora eu não estou lembrado quem que foi, e que
os médicos falaram, ó, só pode ter sido Deus. Porque não teria como resolver isso. A medicina, ela, por mais que ela está avançada nos nossos dias, ela é limitada, ela tem um limite. Então, existem curas que somente por Deus podem ser realizadas. E há uns tempos atrás eu preguei aqui sobre a questão do evangelho ser paradoxal. A gente sabe que, eu vou explicar inclusive o que é isso. A gente sabe que muitas pessoas vão em igrejas, principalmente igrejas grandes, muitas vezes atrás de promessas, né? Ah, vou conseguir uma casa nova, vou conseguir um carro novo. Ou então a pessoa é solteira e fala, eu preciso casar, então eu vou na igreja porque Deus vai me dar um casamento. Né? Porque acham que o evangelho é pragmático. E eu preguei uma vez aqui, que o evangelho não é pragmático, ele é paradoxal. E o que significam essas palavras? Pragmático é o usual, é o que é prático, costumeiro, é aquilo que habitualmente se pratica e dá certo. Eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui dá certo. Se não dá certo, eu não vou fazer. Então, tem muita gente que vem para o evangelho e fala assim, eu venho para o evangelho porque eu sou pobre, e aí falaram lá naquela igreja que eu que moro debaixo da ponte, quem já ouviu esses testemunhos na televisão? Você que mora debaixo da ponte, em 1 ano, você vai virar empresário. Em 1 ano, você vai triplicar em 30 vezes o que você tem. Então a pessoa vai e experimenta. Se funcionar, fala, opa, vou continuar aqui. Se alguma coisa der errado, ele fala, estou caindo fora. Porque ele pensa que o evangelho é pragmático. Ele faz as coisas porque quer que as coisas deem certo para ele. Então o evangelho não é para isso, tá? O evangelho não é pragmático. Você não segue o evangelho para a sua vida dar certo aqui na terra. Você segue o evangelho para que você que estava condenado ao inferno receba a salvação e a vida eterna. Amém? Não é para você conseguir uma casa, não é para você conseguir um carro, não é para você ter uma saúde perfeita. Ah, não, eu venho para o evangelho porque eu nunca mais vou ficar doente. Não, aqui não é o Seichonoye. Já ouviram falar no Seichonoye? Seichonoye é uma religião oriental que diz que doença é uma coisa de pessoas negativas. Doença não é de Deus, e tem umas igrejas evangélicas que seguem um pouco esse conceito. Toda doença veio do diabo. Então, se você está doente, você cometeu algum pecado, tem alguma coisa errada na sua vida. Aí eles esquecem de ler a Bíblia, onde fala que Paulo ele tinha uma enfermidade, fala que Timóteo, o discípulo dele, também tinha uma enfermidade, e ele era usado para curar tantos doentes, mas a enfermidade deles mesmo, ou eles tentavam usar os mecanismos e os meios naturais, ou eles tinham que conviver. Quando Paulo ele pede para Deus tirar o espinho na carne, qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo não seguia Jesus porque o evangelho para ele era pragmático, era algo que ia dar certo, ele ia ter sucesso, é como uma fórmula para se dar bem na vida. Não, pelo contrário, ele já era uma pessoa bem-sucedida antes de se converter. E quando ele se converteu, se tornou o inverso, por isso é paradoxal. Paradoxal, ou paradoxo, é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Ou é o contrário a uma opinião admitida pela maioria. É o contrário do que se espera, também pode representar a ausência de nexo ou de lógica. Imagina fazer uma coisa que não tem nexo, não tem lógica. Isso é o paradoxo. É o inverso daquilo que você imagina ser o normal. Então o evangelho ele é paradoxal. Ele não é para a sua vida melhorar aqui na terra. Não. O que melhora é o seu estado de espírito e a sua condição em relação à eternidade. Então você melhora em qual sentido? Você não tinha paz, mas agora você tem a paz verdadeira. Você não tinha alegria, mas agora você tem a alegria verdadeira. Você estava perdido, mas agora você foi encontrado e recebeu a vida eterna. Alguns podem ter
5, 10 casas, outros podem morar de aluguel a vida inteira, mas vão ter a mesma paz, vão ter a mesma alegria, e aquele que tem mais vai repartir com aquele que não tem, e aquele que tem mais não vai achar que ele é superior, que ele é mais importante, que ele tem mais unção, que ele está mais perto de Deus. Não, ele vai entender que ele tem um chamado diferente do irmão dele, mas ambos estão na mesma fé, recebem da mesma alegria, recebem da mesma salvação. Mas não dá certo no sentido de sucesso financeiro, sucesso material. O evangelho não é para isso. Jesus não morreu na cruz para dar dinheiro para ninguém. Não morreu na cruz para nos livrar de toda a mazela, de todo o sofrimento. Pelo contrário, a gente sempre tem falado aqui. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Se alguém prega para você que uma vez seguindo o evangelho vai acabar todo tipo de sofrimento na sua vida, você não vai mais ter luta, está enganando você com o evangelho pragmático. Aquele evangelho que dá certo, sabe? Aonde tudo dá certo para você. E aí as pessoas acabam se decepcionando com Deus, se decepcionando com a igreja e acabam indo embora. Mas o evangelho de Jesus, meu irmão, ele propõe o inverso daquilo que muitos propõem. Alguns propõem assim: não, vai ali, investe na bolsa, investe naquilo e naquilo, e aí vai dar certo. E aí acabam fazendo da igreja como se fosse um lugar de investimento para ter retorno financeiro. Não, investe ali na igreja que você vai ter um retorno financeiro. Não, meu irmão, não vai. Às vezes, você que tem 2 blusas, estou dando um exemplo, tá? Foi o que Jesus ensinou. Você vai dar uma delas àquele que não tem. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com uma blusa. É óbvio que existe a lei da semeadura. Toda pessoa generosa, toda pessoa que ajuda o próximo, nada falta a essa pessoa. Nada falta. O Senhor, ele se encarrega de suprir todas as necessidades. Mas nós não podemos usar como regra assim: não, eu dou uma blusa para ganhar 10. Porque é melhor investir na igreja do que investir na bolsa de valores. Não, aqui não é bolsa de investimento. E nós não estamos investindo para conquistar aqui na terra, para ter retorno aqui na terra. O nosso retorno que nós esperamos e aguardamos ansiosamente não está nessa vida passageira e temporária, mas está na vida eterna. Aleluia. Então, meu irmão, isso é loucura. Quer dizer que eu vou vir para a igreja e minha vida, você está dizendo que ela pode até piorar? Às vezes ela pode piorar, nesse sentido. Pode ser que Deus vai permitir você ter algumas doenças e enfermidades. Pode ser que Deus faça com que você tenha menos condição financeira do que você tinha quando você estava no mundo. Pode ser, meu irmão, que as perseguições que você nunca teve, você vai começar a ter. Pessoas, às vezes, da sua própria família vão começar a te perseguir. Porque agora você é crente, a pessoa vai começar a querer te testar, vai querer preparar armadilhas para você, vai querer te desanimar sem você perceber. Então, meu irmão, nesse sentido, o evangelho é paradoxal, ele é uma loucura, porque às vezes as coisas pioram. Mas a nossa alegria, a nossa paz, isso sempre vai melhorar se você estiver firme na fé com o Senhor Jesus, na certeza de que lá na glória Ele vai enxugar as suas lágrimas e vai acabar com todo o seu sofrimento. E aí aqueles que se julgam sábios em nossos dias, aqueles que se julgam inteligentes, muitas vezes estudam filosofia e falam assim: você acredita em um único Deus? Tem milhares de deuses no mundo, cada um prega a sua religião e é tudo enganação. Tem que viver a sua vida. Aí o que a Bíblia diz, que esses sábios, quando chegar diante do juízo final, eles vão entender que a sabedoria deles era loucura. E aquilo que eles julgavam ser loucura, a loucura de Deus, a loucura do Evangelho, eles vão entender mais tarde, muito tarde, eles vão entender que a loucura de Deus era a verdadeira sabedoria. E isso eu e você já encontramos para a glória de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, pragmatismo é uma doutrina filosófica que se baseia na verdade do valor prático. Uma pessoa pragmática é aquela que busca resolver seus problemas de maneira ágil, prática
que visa mais a solução do que os obstáculos. Só faz aquilo que traz vantagens, benefícios rápidos ou imediatos. Sabe, uma pessoa que quer dinheiro fácil, benefícios e vantagens rápidas, assim como o miojo, né? É instantâneo, macarrão instantâneo. Você põe lá, 3 minutos, está pronto. E acha que no evangelho é assim, falaram que era só eu vir na campanha, eu dou o dinheiro e acabou, instantaneamente, todos os meus desejos serão realizados. Aqui não tem gênio da lâmpada, aqui não tem Papai Noel, aqui só tem o evangelho, que para muitos é a loucura, mas para nós é o poder de Deus. A pessoa pragmática e que busca o evangelho pragmático, que é aquele dos resultados rápidos, ela evita trabalhos pesados, ela busca sempre atalhos. Qual é o caminho mais fácil para chegar? Eu quero esse. E no evangelho não existe atalhos. A Bíblia fala que existem 2 tipos de caminho e 2 tipos de porta. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Existe a porta estreita e a porta larga. Tem muito crente que quer ir para o céu andando pelo caminho largo. E vão até inventar, né? Eu acho que eu achei um atalho. Não estou no mundo, tá? Estou indo para a igreja. Mas está andando no caminho largo, que é só fazendo a própria vontade. Não renuncia à própria vontade para fazer a vontade de Deus. Não renuncia à sua vontade para beneficiar o seu próximo, seu semelhante. Está vivendo uma vida só quer o próprio luxo, o próprio conforto, quer viver na ostentação. Não pensa em ninguém, só pensa em si mesmo. Não quer largar o pecado, não quer andar na santidade, não quer praticar a justiça. Mas está vindo na igreja. Então, meu irmão, não existe atalho, só existe um caminho para o céu, que é o caminho estreito, é o caminho apertado. Só há uma porta para o céu, é a porta que é estreita, é difícil de passar, exige luta, exige esforço. Você vai ter que passar por tribulação, você vai ter que passar por sofrimento, vão te perseguir, vão dizer não para você. Muitas vezes Deus vai permitir você passar por enfermidades. Muitas vezes Deus vai permitir você passar por situações que você não queria passar. Mas Ele não estará fazendo isso porque não ama você, pelo contrário. A Bíblia fala que o Pai, Ele só açoita e corrige aquele que Ele ama. As lutas, as provações deveriam ser vistas como correção daquele que nos ama e nos quer bem. Quer que cada um de nós amadureça na fé. Meu irmão, nós temos uma lista muito grande de homens de Deus que tinham muita unção, muito poder de Deus, muita fé, mas viveram perseguições e lutas terríveis, terríveis. Eu queria que você fizesse uma comparação com os pregadores de hoje e com um pregador que era um diácono lá em Atos, chamado Estevão. Eu estava falando para o Marquinhos agora no caminho, ele me deu carona aqui para a igreja. E estava falando sobre Estevão, nós falamos isso aqui no Café na Mesa. Não, a gente falou sobre Barnabé, né? A gente acabou falando de Estevão também. Mas Estevão foi alguém que foi apedrejado na sua primeira pregação. Imagina se um pregador nos nossos dias, ele começa a pregar numa salinha e no primeiro dia ele é apedrejado. Como será que o bispo Macedo ia encarar um homem desse? O bispo Macedo, que é um pregador de sucesso, né? Tem igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Como será que ele ia enxergar? Isso aí é um fracassado. Esse aí é um cara que, né? Ou cometeu algum pecado, é fraco. Não era de Deus. Foi apedrejado na primeira pregação. Mas a Bíblia fala que ao ser apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus assentado no seu trono. E inclusive intercedeu por aqueles que estavam apedrejando ele. Ele morreu feliz por estar sofrendo pelo nome de Jesus, por pregar o evangelho. Então Estevão não enriqueceu, não construiu
um grande ministério, não teve um grande patrimônio, não teve uma vida de sucesso material, financeiro, mas ele foi um pregador fiel ao Evangelho. Deus estava com ele. Porque Estevão não estava seguindo o Evangelho baseando-se na lógica, no raciocínio, não, era na fé. Tem uma canção antiga que está no Cantor Cristão, se eu não me engano está na harpa também, de um homem que, estando no Evangelho, ele teve muitas propriedades, era um homem rico, que tinha filhos, tinha grandes propriedades, e ele perdeu todas as propriedades num incêndio. Depois, suas filhas estavam viajando junto com a sua esposa no navio, o navio afundou, e ele então compõe uma canção que é uma das mais famosas em nossos dias. Uma canção para evangélicos antigos, eles vão lembrar, que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. E na letra ele fala: embora me assalte o cruel Satanás. Ele se sentiu assaltado, roubaram os bens mais preciosos dele. Ainda assim eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse homem entendeu que apesar de perder tudo, valia a pena. Por quê? Eu tenho Jesus, então eu sou feliz. Agora, Jesus mesmo nos ensina: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter seus filhos com saúde? Que adianta você ter casas, carros, mas sem Jesus? Meu irmão, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós não estamos aqui falando que todo rico está errado, que vai para o inferno, porque em 1 Timóteo vai falar sobre os ricos da igreja, e Paulo inclusive orienta a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, estava sendo discipulado por Paulo, e Paulo falou: olha, ordene aos ricos que sejam ricos em boas obras. Se você, por vontade soberana de Deus, se tornar rico, isso não é pecado, mas isso não é regra, tá? Na igreja não é regra: veio para Jesus, vai ficar rico. Não. A nossa riqueza está garantida lá no céu, para todo mundo. Todo mundo está garantido que no céu vai ser rico. Mas aqui não. Aqui alguns podem ser. Mas a ordem para esses é: sejam ricos em boas obras. Se um rico estiver na igreja e for regenerado, nascer de novo, ele vai ser rico em boas obras. Ele vai repartir o que ele tem com aqueles que não têm. E é óbvio, ele vai continuar sendo rico e Deus vai continuar abençoando a vida dele, para que ele abençoe cada vez mais aqueles que precisam. Não há problema. Agora, Jesus está falando daquele que confia na incerteza das riquezas e acha que o dinheiro é tudo, que os bens materiais são tudo. Aí, para esses, Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse homem que era rico perdeu tudo, mas ele disse: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em Abacuque 3,17 fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, nem ovelhas no aprisco. Olha lá. Ainda que a safra de azeitonas decepcione, em algumas traduções fala o produto da oliveira minta, e os campos não produzem alimento. Ou seja, ainda que ao meu redor eu esteja passando necessidade, é crise, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho onde morar. Olha como ele termina o versículo: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, eu sei que tem muita igreja que prega assim. Inclusive eu já vi um pastor americano falar assim: você nunca será feliz se você não tiver dinheiro. Ele diz isso: dinheiro vem até mim. E incentiva os seus fiéis a buscar dinheiro. Por quê? Olha os argumentos. Olha o raciocínio lógico. Deus é o seu pai? É. O seu pai, ele é rico ou é pobre? Ele é rico. Ele é o dono do ouro e da prata. Se
ele é o seu pai, ele é rico, e se ele é seu pai e ele é rico, por que você vai ser pobre? Você, tendo condições, você deixa o seu filho passar necessidade? Se você é rico, seu filho também vai ter tudo bom e do melhor. Por que Deus vai deixar você passar por apuros, se Ele é dono do ouro e da prata? Então você vai ter o melhor dessa terra. Você vai ser tão rico como Salomão. E aí fica difícil, né? Porque aí Jesus vem e fala o contrário do que isso está dizendo, né? Os pregadores de hoje vão dizer: você só será feliz quando você se tornar rico. Jesus está dizendo: não adianta você se tornar rico, não adianta. Não adianta. Você precisa ser feliz, você precisa se alegrar, independente das circunstâncias. Tendo dinheiro ou não tendo, tendo que comer ou não tendo que comer. Tendo muita roupa para vestir ou não tendo tanta roupa para vestir. Inclusive, Paulo vai falar isso em 1 Timóteo, né? Tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso contentes. Então, meu irmão, Pedro e Tiago disseram: considerem motivo de grande alegria passar por diversas provações. Tem sentido isso? O que te dá alegria? Quando você está devendo ou quando você está com dinheiro sobrando? O que dá mais alegria? Devendo ou sobrando dinheiro? O que dá mais alegria? Tendo muita comida ou passando fome? O que dá mais alegria? Quando tudo dá certo ou quando tudo dá errado? O pragmático, ele só faz aquilo que dá certo. O que segue o evangelho paradoxal, que é o inverso daquilo que as pessoas esperam, ele não segue a lógica, ele vai fazer uma coisa que não tem sentido. Por quê? Jesus diz: no mundo tereis aflições. Pedro e Tiago disseram: considere motivo de alegria passar por diversas provações. Como assim? Ninguém fica feliz na provação. Aliás, nem os alunos que ainda estudam, né, nas escolas ficam felizes no dia de prova. Quem é que gosta do dia de prova? É um dia terrível para muitos, principalmente os que não estudam, né? Se alguém estuda, aí é tranquilo, né? Mas a maioria que não gosta de estudar, fala assim: nossa, o dia de prova é um dia de tortura. Ninguém gosta de passar por prova. Ninguém gosta de passar por luta, por dificuldade. Mas Pedro e Tiago disseram: se alegrem quando vocês passarem. E eu te pergunto, tem sentido isso, meu irmão? Tem alguma lógica? Se alegrar quando passar por dificuldades? Isso então é o paradoxal. Esse é o evangelho de Jesus, que é loucura. É loucura, meu irmão, seguir o verdadeiro evangelho. O que atrai mais pessoas? Falar sobre o céu? Um sucesso, uma segurança e riqueza no céu? Ou falar sobre sucesso, segurança e riqueza aqui na terra? O que será que as pessoas preferem? Fala para mim, meu irmão. É só a gente analisar a estatística, né? As igrejas que mais prometem sucesso na terra são as que mais enchem. As que falam muito de céu, inclusive tem um louvor que fizeram recentemente, né, que fala exatamente disso, né? Por que deixaram de falar do céu? Quem já ouviu esse louvor? Por que deixaram de falar do céu? Porque está na moda, falar do céu é uma coisa que é cafona, é do passado. Para que eu vou me preocupar com o céu? O céu vai demorar, se é que existe. O que eu quero é saber do hoje, do agora. O que eu quero é saber aqui, ó, da terra. O que eu vou ganhar? Qual o benefício que eu vou ter aqui na terra se eu seguir a Jesus? Felizmente eu tenho que dizer, você vai ter alegria. Não sei se era isso que você estava esperando. Para alguns isso é boa notícia, né? Mas para outros isso aí pode ser terrível. Não, só alegria? Só paz? Eu não vou ter a melhor saúde, eu não vou ser o dono também de toda a riqueza, já que o meu pai é tão rico, meu pai celestial? Não. Então, meu irmão, dá muito mais certo, inclusive para nós pregadores, falar de benefícios terrenos. Se eu começar a divulgar na cidade assim: olha gente, vem para a minha igreja e aqui você vai conquistar financeiramente, materialmente, em pouco tempo seu patrimônio vai triplicar. Vem para cá que todo mundo que está doente vai ser curado. Ixi, vai lotar a igreja. Começar a aparecer os testemunhos aqui: olha, eu não tinha nada e agora eu tenho tantas coisas. Vai lotar. Mas
dando certo ou não, eu fui chamado para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, que é loucura para os que perecem, mas é salvação eterna para aquele que crê. Aleluia. Não tem lógica, é uma ideia absurda para muita gente, é estranho, não tem sentido, não tem nexo, é um caminho estreito, apertado. Jesus já disse, ele disse que teríamos aflições, e Paulo disse que é loucura. É loucura. Mas eu tenho certeza que você já foi infectado positivamente por essa loucura chamada Evangelho, pela mensagem da cruz. E é isso que vai fazer diferença na sua vida, meu irmão. Porque a nossa vida aqui é passageira. O irmão Dorival estava falando aqui, né? Um sobrinho que faleceu. Teve um AVC, 50 anos. E quantos a gente ouviu aí uns 40 anos aí que teve AVC, nesses últimos anos, pessoas muitas vezes próximas da gente, conhecidas da gente. Quem sabe o dia e a hora da morte? Nossa vida é frágil, é breve, é passageira, o que adianta? Inclusive o irmão Dorival estava falando isso, inclusive, né? Ia se aposentar agora, se aposentou, não deu tempo de usufruir. Não deu tempo. A pessoa faz tantos planos, fala, agora eu vou descansar, agora eu vou viver minha vida. Mas ninguém sabe. Então não adianta juntar muito dinheiro, acumular muita coisa, ficar preocupado demais com as coisas dessa vida. Tudo vai passar. E você pode morrer a qualquer momento e isso vai ficar para outro. Então, meu irmão, sabe algo que ninguém pode roubar de você? A sua fé, a sua salvação. Aleluia, porque o Evangelho, meu irmão, o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós pregamos aqui Cristo, Jesus, e este crucificado. E isso para nós é a maior riqueza, vale mais do que ganhar na Mega Sena, vale mais, meu irmão, do que ter toda a fama, todo o poder, a melhor saúde, vale mais ter a riqueza do Evangelho, ainda que pareça ser loucura, e é mesmo para o mundo, mas para nós não, para nós é o poder de Deus para a salvação. Então, meu irmão, nós vemos Pedro, Paulo, quando foram para o Evangelho, sofreram, inclusive morreram por causa do Evangelho. Paulo foi degolado, dizem que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas antes disso ele foi açoitado várias vezes só por ser cristão. Tantas pessoas que seguiram a Jesus e que a vida não deu muito certo na terra, mas eles estavam garantidos na eternidade. Então, meu irmão, se nada dá certo para você, se alegre, porque algo maior e muito mais valioso já deu certo lá na cruz do Calvário. Jesus já conquistou para você a maior de todas as riquezas, a vida eterna. Ouro nenhum, dinheiro nenhum pode comprar a sua salvação. E Jesus comprou com o próprio sangue para você um lugar onde não haverá dor, não precisará de médico, meu irmão. Lá no céu não vai precisar de hospital, porque ninguém vai ficar doente, ninguém vai quebrar braço, ninguém vai pegar infecção, nem vírus. Lá no céu, meu irmão, você não vai envelhecer, você não vai precisar, minha irmã, de creme, anti-ruga, anti-idade, olha que maravilha. Não é? Porque ninguém vai envelhecer no céu. Lá não vai ter conta para pagar, eu gosto de falar essa parte, lá não vai ter boletos. Quem aqui ama os boletos? Dá um glória a Deus. Ama pagar boleto. Ninguém ama. Lá no céu não vai ter isso, meu irmão. E lá a Bíblia fala que as ruas são de ouro, as casas são de cristais. É um lugar que lá vai ter luxo e ostentação à vontade. E está preparado. Jesus disse que iria preparar um lugar para cada um de nós. E para quando Ele voltar, nos levar para onde Ele está. Aleluia. O Evangelho é loucura. Falar sobre isso é loucura para o mundo. Mas para nós é o poder de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus.